Olá, meus irmãos, graça e paz. Eu sou vosso irmão em Cristo, Gregório Louveira, de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, passando aqui para trazer uma reflexão. Essa reflexão eu tenho colocado o título de Correndo para o Alvo. São breves palavras de ajuda espiritual, de como superar as dificuldades, de como vencer os obstáculos da vida. Livro de Provérbios, capítulo 16, versículo 1, está escrito assim: O coração do homem pode fazer plano, mas a resposta certa vem dos lábios do Senhor. Recapitulando, o coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa vem dos lábios do Senhor. Muitas vezes, na jornada da nossa vida, amados irmãos, nós fazemos projetos, temos planos. Esses planos que nós temos muitas vezes, criamos expectativa, e a expectativa nos leva a ter esperança. Porque a expectativa, ela faz com que nós aguardemos com a esperança de colher os frutos, de sermos vencedores na nossa vida. A expectativa da esperança marca um prazo. Quando fazemos o projeto, muitas vezes colocamos data, prazo para a execução desse projeto. Até mesmo marcamos muitas vezes o início de algum acontecimento. Pois essa é a natureza do ser humano. A natureza de muitas vezes aguardar com a expectativa, que nos leva a esperar com a expectativa. Quando o ser humano planeja, geralmente ele alcança o seu objetivo. Ele não só alcança o seu objetivo, como também ele adquire os métodos que serão empregados para que haja sucesso na sua empreitada. Quando planejamos, nós avaliamos todos os passos a prosseguir. E muitas vezes eliminamos aqueles que não apresentam a característica adequada ao nosso próprio projeto. E após eliminarmos todas as barreiras que achamos muitas vezes que irá impedir da efetuação, da execução do nosso projeto, após eliminarmos todo esse plano, todas essas barreiras, então colocamos o plano em efetuação, a fim de que o plano seja bem efetuado. Pois muitas vezes definimos os passos que colocamos em prática na construção dos nossos próprios projetos. E quando fazemos isso, possivelmente o sucesso está garantido. Porque tomamos o cuidado de eliminar todos os focos de erro, eliminamos aquilo que poderia servir de empecilho para garantir o sucesso da efetuação dos nossos planos. Agora, na área espiritual,
no nosso relacionamento com Deus não acontece da mesma maneira. Porque a Bíblia diz que o homem pode fazer seus planos. O homem pode almejar proeza, sonhar com galardão, sonhar com fama. Mas isso não lhe confere a realização dos seus desejos. Porque muitas vezes os nossos planos não são os planos de Deus. Um dos maiores anseios do coração do ser humano é a de conhecer a vontade de Deus. É de saber como Ele responde. Como Ele irá responder a cada um de nós. Para muitos cristãos, a vontade de Deus é um mistério, é uma incógnita. E ainda está no terreno do desconhecido. Para muitos cristãos, ele tateia no mundo espiritual, tentando compreender a vontade de Deus. Então, por isso ele não sabe como Deus responde à sua oração. E muitas vezes desanimam por causa do silêncio de Deus. Ou imagina que Deus colocou as suas orações em segundo plano, que Deus não ouviu a sua oração. Algumas pessoas até interrogam quando o Senhor vai ouvir a minha oração, quando o Senhor vai responder. Será que Deus me esqueceu? Ninguém tem uma palavra que responda a sua pergunta. Ninguém consegue te dar uma resposta para as interrogações que muitas vezes você lança no mundo espiritual. E muitas vezes nós desesperamos porque achamos que Deus não quer nos ouvir. Por que isso ocorre, amados? Porque muitas vezes nós estamos distanciados do Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo, ele deve nos mostrar aquilo que devemos realizar. O Espírito Santo deve nos ensinar quais são os critérios que o Senhor usa e como eles são bem diferentes daquilo que o ser humano deseja que seja. Precisamos compreender que Deus, Ele é o Senhor. E como o Senhor, Ele é dono de todas as coisas. Que Ele tem os seus próprios meios, que Ele age conforme a sua vontade. Porque Ele sabe os seus próprios métodos. E os métodos do Senhor é o melhor para que o homem possa adquirir aquilo que ele almeja da parte de Deus. Então, quando ele responde à oração de um dos seus servos, de um dos seus filhos, ele faz sempre de 3 maneiras diferentes. Ele não faz da maneira como nós queremos, mas de uma maneira distinta. É por isso que o cristão muitas vezes se embaralha todo, porque ele espera de um modo e Deus responde de outro. Em primeiro lugar, na hora em que o Senhor responde a uma oração, sabendo que o que foi pedido é justo e bom para a vida daquele que está rogando, ele diz sim e aprova e atende. Esta é a forma positiva de Deus. Essa é uma forma de Deus responder positivamente a oração que ele considera viável para o bem, que ele considera que será para a edificação e para o crescimento espiritual do seu servo. Um exemplo notável desse critério
de que Deus, ele age dessa forma, está registrado no Velho Testamento. A Bíblia nos informa que na época do rei, o rei Ezequias, rei de Judá, ele adoeceu. Adoeceu de uma enfermidade mortal e sem esperança de cura. Ele morreria dentro de pouco tempo. A hora de sua morte estava tão próxima. Havia uma eminência de que ele seria ceifado. Que o próprio profeta Isaías, sabendo da situação pelo qual o rei passava, foi visitá-lo, já no seu leito de morte. Para o rei Ezequias era o fim. Então o profeta, como sendo servo de Deus, ele se compadece do sofrimento do rei e vai lá para levar as últimas palavras de conforto. Como profeta de Deus, Isaías fora ao palácio para levar uma mensagem para Ezequias. Ele diz: assim diz o Senhor, põe em ordem tua casa, porque morrerás e não viverá. Segundo Reis, capítulo 20, verso 1. O rei Ezequias, ao receber a mensagem de Deus, ele ficou bastante triste. Ele prostrou-se e chorou muito. Ele chorou na presença de Deus. Ele clamou pela misericórdia divina. Deus olhou para as lágrimas de Ezequias e ouviu a sua oração. Em verdade, o coração de Deus se compadeceu quando ele viu o sofrimento de Ezequias. Deus sempre ele compreende quando alguém de seus servos sente-se impotente diante de alguma luta, de algum sofrimento. Deus compreende quando o seu servo se sente impotente. Ainda mais quando esse seu servo tem a presença do seu Espírito, quando o seu servo é fiel, quando tem autoridade de se apresentar ao Senhor na condição de completa submissão, de obediência, de zelo, de dependência divina. A Bíblia nos informa que o rei, ele ora a Deus, ele clama, ele suplica, ele fala para Deus: Senhor, eu fui fiel para ti. Quantas vezes, amados, quantas vezes nós sentimos impotente diante da dificuldade, quando o sofrimento toca a nossa vida, quando um ente querido está sofrendo, quando vemos um familiar nosso, muitas vezes, abatido no leito da enfermidade. Nós nos sentimos impotentes, queremos auxiliar. Eu me recordo quando minha mãe estava entubada, hospitalizada, eu fui visitar ela. Eu não suportei de ver a maneira como minha mãe respirava com dificuldade. Logo após disso, ela faleceu. Mas foi uma experiência tão triste. Aqui nós conhecemos a história do rei Ezequias. Ele ora, ele chora, ele clama, ele suplica. E nós vemos que após entregar a mensagem ao rei Ezequias, Isaías, ele julgou haver já cumprido todo o seu ministério em relação a Ezequias. Isaías sai da presença de Ezequias
consciente do seu dever cumprido, ele havia dito a Ezequias que ele iria morrer. E sem qualquer outra missão na cidade, então Isaías iniciou sua caminhada de volta à sua casa. Mas antes que ele saísse da porta central da cidade, Deus o chamou. Deus chama Isaías de volta e lhe ordenou que voltasse ao palácio do rei. Deus queria responder à oração do rei. Ele podia ter terminado seu trabalho com o rei, mas Deus estava apenas começando a sua obra de restauração, de edificação, de crescimento espiritual. Deus estava trazendo vida de volta a Ezequias. O que o profeta Isaías não sabia era que o rei Ezequias havia se humilhado diante de Deus, que ele havia orado a Deus, que ele havia entrado no secreto do seu quarto, bem como não sabia também que o Senhor já havia ouvido e pretendia atender à oração de Ezequias. Por isso, o Senhor impediu a saída de Isaías. O Senhor ordenou que ele voltasse ao palácio e alegrasse o coração do rei com outra mensagem, que era a resposta divina. Deus manda Isaías falar para Ezequias: ouvi a tua oração, evite tuas lágrimas. Eis que te curarei, ao terceiro dia subirá à casa do Senhor, e acrescentarei aos teus dias 15 anos. Segundo Reis, capítulo 20, versículos 5 e 6. Meu irmão, minha irmã, Deus, Ele é soberano. Ele é o dono da vida. É Ele quem quer te dar a vida, é Ele que quer realizar em você grande obra. Ele é capaz de acrescentar, até mesmo mudar a história da sua vida e acrescentar seus dias de vida, ou seus anos de vida. Deus, Ele é o Criador dos céus e da terra. Deus, Ele quer responder à oração de cada um, da mesma forma como Ele respondeu ao rei Ezequias. Deus, Ele simplesmente aguarda que nós venhamos orar. O sim de Deus visa atingir o propósito final do seu plano. Mas Deus não responde obrigatoriamente ao dizer sim a tudo quanto pedimos, porque muitas vezes nós não sabemos como pedir. Muitas vezes nós erramos ao pedir algo a Deus. Mas sempre que pedimos algo conforme a sua palavra, então Deus, Ele realiza milagre da vida. E que esse milagre da vida possa se realizar na tua vida, meu irmão, minha irmã. Que nesse dia de hoje, se você está sofrendo, se uma enfermidade tocou a sua vida, se teu corpo está abatido, se teus ossos dói, se teus nervos dói, se a circulação do seu sangue está doendo, se você está tendo dificuldade até mesmo para respirar, mas se tão somente você voltar ao trono de Deus com um coração humilde, humilhar-se perante Deus em oração. A palavra de Deus diz que se o meu povo que chama pelo meu nome, se ele orar, se ele buscar a minha face, se ele se converter,
dos seus maus caminhos, se ele se arrepender da prática da iniquidade, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. O que Deus está falando? Que Ele quer curar seu corpo físico. Ele quer trazer vida para você. Ele quer te restaurar. Ele quer que você entre na dimensão espiritual da comunhão. Essa comunhão que faz com que você tenha uma vida abundante dentro de você. Deus ama cada um de você. Deus ama a cada um de nós. Deus, Ele está pronto para nos socorrer. É momento de nós voltarmos ao trono de Deus, derramar a nossa alma, o nosso coração, de nos humilharmos diante da potente mão de Deus, para que ao seu tempo Ele nos levante, Ele nos socorra. Muitas vezes achamos que Deus está nos ignorando, que Ele não quer nos ouvir. Temos os nossos planos. É do homem fazer o projeto, mas a resposta certa vem dos lábios de Deus. Ele quer te responder. Chame por Ele, clame por Ele. Entre na presença dEle. Fale com Ele. Ele é benevolente, Ele é misericordioso. Ele é compassivo, Ele é longânimo. Com grande amor eu te amei, diz o Senhor. E com grande benignidade eu te atraí. Que nós possamos ser atraídos por essa benignidade à presença de Deus. Que possamos nos voltar a Ele. Que possamos nos submeter à vontade de nosso Deus. Vamos orar. Senhor meu Deus, Pai amado, eis-me aqui, Pai, neste momento glorioso desta reflexão, correndo para o alvo, que o Senhor tocou em meu coração trazer esta palavra de autoajuda para o meu irmão que muitas vezes está sofrendo, que está desanimado, Pai. Eu oro por eles. Eu oro por cada irmão, por cada irmã que está passando muitas vezes pelo vale do sofrimento, pela angústia, por dores, tanto física quanto mental, dores espiritual, enfermidade que abateu o físico desse meu irmão, desta minha irmã. Eu oro por eles, ó Pai. Eu oro por esse meu irmão, por esta minha irmã. Eu oro pela minha vida, Pai. Eu oro pela minha família. Eu oro pela minha esposa, pelas minhas filhas, pela Simone, Silene, pelas minhas netas, pela Isabela, Gabriela, Helena. Eu oro pelos meus familiares, Pai, pela família Louveira, pelos parentescos da minha esposa, por cada irmão, por cada irmã que estará abrindo este áudio da ministração da Tua Palavra. Eu oro por todos eles, Pai. E eu uso a minha fé. Eu uso minha fé, Pai, para abençoar este irmão, para abençoar esta irmã, para abençoar a minha vida. E te agradeço em nome do Senhor Jesus. Amém e amém.